nosso conteúdo de hoje é regência. Na verdade, eu dividi essa aula em dois assuntos, em dois vídeos. A primeira parte é hoje a regência nominal e eu vou postar um vídeo posteriormente a respeito da regência verbal. Como é que eu vou entender regência se eu não sei o significado da palavra, não é assim? Então, professora, a senhora está falando de regência, mas eu nem sei o que significa reger. Reger é o que o maestro faz, lá na orquestra e tudo mais. Tem muito a ver com isso, Então, é um dos conceitos de reger. Quando eu falo em regência, eu estou falando, obviamente, em relação de dependência. É quando eu tenho na minha frase um termo que depende do outro, fazendo essa relação de complementação. Como assim? Se eu tenho um nome, o que é o nome? É o advérbio, é o substantivo ou é o adjetivo, certo? O nome é uma dessas três classes. Se eu tenho um nome que ele tem uma relação de dependência com o complemento, eu tenho uma regência nominal. Se eu tenho um verbo com uma relação de dependência do complemento, eu tenho uma regência verbal. Então, quando eu falo em regência nominal, eu estou falando que o nome é o meu termo regente. É ele quem precisa de um complemento e esse complemento vai lhe dar total suporte. Ele tem uma relação aí de dependência entre complemento e nome. Um não funciona sem o outro, certo? Então, vamos aqui. Eu tenho como exemplo a frase: temos esperança de que tudo dê certo. Temos esperança. Esperança é um verbo? Não. Esperança é um adjetivo? Também não. É um advérbio? Também não. É um substantivo? É um substantivo. Então, se esperança nessa frase é um substantivo, esse substantivo é o termo regente. É ele que precisa ser complementado. Se eu disser temos esperança, vai ficar faltando alguma coisa para completar o meu sentido. Temos esperanças de quê? Não é assim? Então, temos esperanças de que tudo dê certo. De que tudo dê certo é o complemento do meu nome. Se é o complemento do meu nome, eu chamo esse complemento, que no caso seria uma oração subordinada, é um complemento chamado de termo regido. Então, os complementos são chamados de termos regidos e os nomes são chamados de termos regentes. Tá dando para entender? Professora, eu tô confuso, não tô conseguindo, tô muito confuso. Eu sei que esse conteúdo ele é um pouquinho embaraçoso, mas vai dar tudo certo, ok? Em falar de regência, nós precisamos lembrar das preposições. Por quê? Quando eu quero fazer um complemento, algumas vezes eu preciso acrescentar preposições. E aí eu vou só relembrar com vocês, porque esse conteúdo ele é um conteúdo bem básico, as preposições principais. A, de, em, para, compor. Passando aqui embaixo. A, de, em, para, compor. Então, essas são as preposições, digamos que as mais usadas das nossas falas diárias, nos nossos registros dialógicos, Então, a nossa regência nominal é uma maneira de como um nome se relaciona com seus complementos. É o conceito de regência nominal. Então, se alguém lhe perguntar o que é regência nominal, aí você vai me dizer: é a maneira como o nome se relaciona com seus complementos. Há nomes que admitem mais de uma preposição sem que o sentido seja alterado. Às vezes, nós usamos uma preposição numa frase e o nosso sentido é um.
E quando a gente muda a preposição, o sentido é outro. Mas algumas vezes nós podemos usar quantas preposições quisermos e o sentido vai continuar o mesmo. Vocês já perceberam isso? Quer ver um exemplo de frase? Vou colocar aqui para vocês. Estou habituado a esse tipo de serviço. Quem é a preposição dessa frase? Vou esperar vocês responderem. A preposição aí é a palavrinha a. Estou habituado a esse tipo de serviço. Esse azinho é a preposição. Mas se eu digo, estou habituado com esse tipo de serviço, o com mudou o sentido da minha frase? Não. E também a preposição. Enfim, então a palavra habituado, eu posso usar preposições diferentes, mas a minha frase ela vai continuar com o mesmo sentido. A palavra acostumado também, estou acostumado a esse tipo de serviço, estou acostumado com esse tipo de serviço, tá vendo? Então, a primeira regra da regência nominal é que tem alguns nomes que eles admitem que sejam usadas várias preposições diferentes e o sentido continue o mesmo. A outra questão é quando eu tenho nomes que ele perde ou ele muda de sentido quando muda-se a preposição. Vou colocar outro exemplo para vocês aqui. Preciso justificar a minha falta à reunião. Ah, justificar a falta, tudo bem. É uma ausência, né? Mas quando eu digo, estou em falta com meus amigos, estou em ausência com meus amigos? Será que é o mesmo sentido? Eu acho que quando eu digo que eu estou em falta com alguém é porque eu estou em dívida com alguém, né? Eu estou devendo algo a alguém. Então, mudei a preposição e eu continuo com o sentido também mudando. Então, tem essa grande questão na regência nominal. É o cuidado quando for mudar a preposição, quando eu for mudar o meu contexto. A professora, mas a senhora está explicando isso e para que eu quero saber disso? Para quando você falar uma frase, para quando você falar alguma coisa, você não atingiu o sentido que você não queria. É para isso que serve a regência, sabia? Quando eu falo em regência, eu estou aprendendo mais a me comunicar. Como assim? Eu, às vezes, falo uma coisa e a pessoa ela me entende de outra maneira. Ah, professora, mas eu sou só responsável pelo que eu falo, não pelo que as pessoas entendem. Às vezes, você também deve ser responsável pelo que as pessoas entendem. Por quê? Se você usa uma preposição de forma equivocada, você dá margem a várias interpretações. Então, a regência, ela serve basicamente para isso, para você atingir no seu diálogo, na sua conversa, você atingir o objetivo que de fato você quer e não o objetivo controverso, certo? Então, nosso conteúdo de hoje é basicamente isso. Eu sei que vocês ainda podem ficar até com muitas dúvidas, porque esse conteúdo ele é bem extenso. Mas, resumidamente, regência nominal é isso, né? E é para isso que serve a regência, certo? E até o próximo vídeo com a nossa continuação dessa aula aqui.